Dominar o gerenciador de anúncios, saber apertar os botões é primordial para você poder conseguir fazer tudo dentro da plataforma. Então é extremamente importante, principalmente quando você for pedir acesso aos ativos dos clientes, porque um ponto extremamente relevante é o seguinte: nunca crie uma conta de anúncios, nunca crie uma página do Facebook, um pixel para o seu cliente dentro da sua estrutura. O cliente vai criar isso na estrutura dele, e aí você pode fazer isso auxiliando ele em uma ligação de Zoom, por exemplo, ou pegar o acesso do gerenciador dele e fazer isso para ele. Mas o fato é, você precisa desse acesso. O ideal não é ficar pedindo senha para o cliente, tá? Porque isso pode ser um pouco desconfortável. O ideal é você solicitar sempre o acesso como parceiro. Isso aí é muito simples. Você pode orientar o seu cliente a como fazer isso, tá? Então, vamos lá. Como que a gente solicita o acesso? Entrou no gerenciador de anúncios, o cliente, supondo que o cliente já tenha um gerenciador criado. Se ele não tiver, você vai orientar a criação. O segundo passo é como que a gente pega o acesso dos ativos do cliente. Em configurações de negócio, o cliente vai vir aqui embaixo, tá? Só um momento. Vamos mudar aqui o gerenciador. O cliente vai vir aqui embaixo em parceiros, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai conceder acesso a um parceiro para os seus ativos, tá? Então ele vai fazer esse passo: gerenciador, configurações do negócio, parceiros, adicionar, conceder a um parceiro acesso aos recursos, tá? E aí ele vai copiar e colar aqui o ID de parceiro da sua empresa. O que é isso? É o seu ID de parceiro do seu BM, que está aqui em cima. Esse é o ID, esse aqui no caso é o meu ID o ID da minha BM. Então, no caso, o seu não vai ser esse, mas ele se localiza aqui. Business ID, e aqui está o número. E ele vai simplesmente vir aqui e ele vai colar o ID o seu ID. Aqui no caso ele aparece com esse número aqui porque eu estou colando o ID da minha própria empresa. Então, deixa eu pegar o de outro BM aqui, só para simular aqui para vocês. Então, eu tenho o ID aqui, tá? Vou voltar lá. Parceiro, conceder acesso a um parceiro. Beleza. Eu venho aqui e aí ele me abre essas opções. O que a gente precisa de fato do nosso cliente para rodar as campanhas aqui para ele? Páginas. Então, você vai dar acesso à página, por exemplo. Ele vai te dar o acesso da seguinte forma: seleciona a página, seleciona a atribuição. Ele pode te dar o acesso como gerente geral ou apenas como criador de anúncios. Outro ponto, conta de anúncio. Ele precisa de acesso à conta de anúncio. Então eu pego aqui, por exemplo, uma conta de anúncio, dou acesso de administrador. Precisa de acesso ao catálogo de produtos. Então pega um catálogo de produtos, caso seja um e-commerce, e dá acesso ao catálogo. Da mesma forma com o pixel do Facebook. Vai no pixel respectivo, clica no pixel, gerenciar pixel e concede acesso aos ativos, beleza? Então é bem simples esse passo a passo. Feito isso, você assume total controle do cliente dentro do seu próprio gerenciador. Então você não precisa de ficar pegando senha, entrando no e-mail através do login, senha do seu cliente, e-mail, etc. Beleza? Então assim você consegue os acessos aos ativos do seu cliente para rodar as campanhas através da conta de anúncio dele.